cada uma delas e dá o módulo, né, dessas forças. Então, o módulo a gente obtém pela lei de Coulomb, a gente fez a conta aqui na semana passada, e aí a análise da direção e do sentido dos vetores, que representam as forças, aí depende de cada caso. Nesse exemplo muito simples, a gente só tem duas partículas, uma positiva, outra negativa. Então tem uma atração, né? A força que acontece aqui é de atração. Por isso que esses vetores apontam para dentro, né, da linha reta que passa aqui pelas duas cargas, né? A gente viu um exemplo um pouco mais elaborado, que é quando você tem 3 cargas. Vou só ver se tem alguém querendo entrar aqui. E aí, quando você tem 3 cargas, se elas forem colineares, né, ao longo de uma mesma linha reta, em relação ao primeiro exemplo, a gente tem aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado, mas que ainda é muito simples, né? Então, aqui o que a gente tinha era o seguinte: você tem uma carga aqui no meio, que é essa carga QB, e você tem 2 cargas aí nas laterais. Essas cargas nas laterais interagem com essa carga no meio. O que a gente precisa fazer é determinar a força resultante nessa carga do meio aqui, né? Então, essa figura aqui de baixo representa essa situação. Vou só dar uma aumentada aqui para ficar melhor para visualizar. Certo? Então, se você tem aqui essa carga no meio, trocando, né, interagindo com as outras duas, você vai ter 2 forças sobre essa carga. Então, você tem uma força FBC, que é essa carga C faz na carga B. Você tem uma força FBA, que é essa carga A faz na carga B. E essas forças, elas estão disputando, né? Porque tanto em relação a como em relação a C, o B, a carga B, ela é atraída, né? Ela se sente atraída. Então, você tem forças aí que apontam em sentidos opostos. Essas forças, elas estão disputando. Logicamente, a mais forte é a que vence, né? É a que ganha a disputa. Então, a força resultante, que age aqui nessa partícula do meio, ela vai estar apontando sempre para o lado da mais forte. Tá? E é muito fácil a gente calcular o módulo dessa força resultante, né? Uma vez que eu calculo o módulo de FBA e FBC pela lei de Coulomb, determinar o módulo dessa força resultante é muito fácil. É só fazer a subtração, né? Está aqui. Tá? Então, o módulo da força resultante é a maior menos a menor. Tá? Então, esse exemplo aqui também é um exemplo simples, né? E aí a gente viu um terceiro exemplo, um pouco mais elaborado, mas que também não é nada demais, que é o seguinte: agora você tem 3 cargas, mas que não são colineares. Essas cargas estão nos vértices de um triângulo retângulo, né? Então, de novo, você tem uma carga aqui, que agora a gente está chamando de 2, né? Essa carga 2 sofre a influência da carga 1 e da carga 3, tá? Então, dada essa geometria que a gente está vendo aqui na nossa figura, o que a gente vai ter é que as forças que agem nessa carga 2, essas forças são perpendiculares, né? Formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, essas duas forças, elas definem aqui um paralelogramo, e pelo fato do ângulo aqui formado ser de 90 graus, esse paralelogramo é um retângulo. Né? E aí tudo que você tem que fazer para determinar o módulo da força resultante é definir quanto que vale essa diagonal aqui do retângulo. Que é essa diagonal que representa a força resultante nesse caso, né? A superposição desses dois vetores, o F21 com o F23, dá esse vetor aqui que é a diagonal desse retângulo, tá? Então, nesse caso, como essas forças são perpendiculares, para a gente determinar o módulo da força resultante, você precisa usar o teorema de Pitágoras, que é esse que a gente está vendo escrito aqui, né? A diagonal ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí você tem o valor da força resultante. Então, para cada caso, a maneira de se calcular a força resultante é uma maneira específica, tá? Isso foi o que a gente viu na aula passada. Então, a gente discutiu bem na aula passada a ideia de força entre cargas elétricas que interagem à distância.
né? Uma vez que essa interação ela acontece, mesmo sem ter contato direto, a gente sabe que, associado a isso aí, a gente tem campos, né, de interação, que é o que a gente vai discutir aqui, então, na aula de hoje, tá bom? Então, a gente vai definir o que é um campo elétrico, no caso aí da interação elétrica, né? Depois a gente vai discutir a direção e o sentido do vetor campo elétrico gerado por uma carga, uma única carga, tá? E aí depois a gente vai falar do caso em que a gente tem mais do que uma carga interagindo, né, que fica a cara do campo elétrico nessa situação, tá? Depois a gente faz alguns exemplos, na verdade um só, tá? Para discutir mais numericamente esse conceito. Então, primeiro vamos ver o que está escrito aqui, né? Para definir campo elétrico. Então, ó, sabemos que as cargas elétricas podem interagir à distância. Essa possibilidade se dá porque cada carga tem ao seu redor algo que chamamos de campo elétrico. Dessa forma, as forças sentidas por duas ou mais cargas interagindo entre si ocorrem por intermédio desses campos. Tá? Então, nessa figura, que aqui eu vou aumentar um pouco para ficar melhor para a gente ver, o que a gente tem? A gente tem uma carga, né, que pela nossa figura aí dá a entender que é uma carga muito intensa, né? Essa carga aqui maiúsculo. E aí você tem uma carguinha menor, que a gente chama de carga de teste, ou carga prova, colocada nas proximidades dessa carga maior, tá? A gente sabe que vai ter uma força, né? Se essa carga de teste tem o mesmo sinal que a carga que está gerando essa interação, então essa força é uma força de repulsão, por isso está representado por essa seta que aponta para fora da reta que passa pelas duas cargas, né? E com relação ao campo elétrico, o que a gente pode definir? Né? O que a gente pode ter aí, né, para o campo elétrico? Essa carga, ela consegue interagir com a carguinha de teste justamente porque elas possuem esse campo elétrico, né? Então, o campo é uma estrutura, né, associada a cada partícula que permeia todo o espaço no entorno. Então, a interação entre esses campos é que produz a força na carga de teste. Tá? Então, a maneira da gente poder definir o campo de uma certa carga, considerando algumas características, por exemplo, o campo elétrico dessa carga aqui maiúscula aqui, só pode depender da própria carga. Tá? A carga, o campo elétrico, né, é uma propriedade de um corpo, de um único corpo. Então, se eu tivesse essa partícula aqui, azul, grande, no espaço, só ela de carga elétrica, haveria um campo elétrico, porque o campo elétrico é a propriedade de um corpo, tá? Para ter força, Ô, não. Vinícius, Oi. desculpa, o Rafael pediu pra você aceitar ele aí, que ele tá tentando entrar na aula há um tempão. Ah, eu não vi. Não. Tem um monte de gente aqui. Certo? Então, para ter força, você precisa ter duas cargas elétricas. Agora, para ter campo elétrico, basta uma. Né? Uma única carga elétrica produz no espaço um campo elétrico, porque o campo é a propriedade do corpo. Tá? Então, como é que a gente pode relacionar essa ideia de campo com a ideia de força? Né? A gente aprendeu, agora eu vou dar uma diminuída aqui, na aula passada, né? Que a força entre duas cargas é dada pela lei de Coulomb. Então, o que a gente pode fazer para essas ideias aí iniciais que eu falei, né, fazerem sentido e funcionarem, a gente pode fazer a seguinte definição. Ó, vamos supor que esse campo elétrico aqui é o campo elétrico produzido por essa carga grande, essa carga que está produzindo a interação. Tá? A gente vai definir esse campo elétrico através dessa expressão. Então, a força que age numa carguinha de teste que eu coloco num certo ponto é dada pelo produto da carga pelo campo elétrico. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma relação entre dois vetores. Ó. O vetor força e o vetor campo elétrico. Tá? Daqui a pouco a gente vai discutir a questão da direção e do sentido desses vetores. Né? Inicialmente, a gente pode falar, é mais fácil, né? A gente começar a discutir o módulo. Tá? Uma vez que a força entre essas duas cargas é o valor da carga de teste vezes o campo elétrico,
como é que eu posso definir, né, ou calcular o módulo desse campo elétrico? É muito simples. Ó, em módulo, o que eu tenho é que o módulo da força tem que ser o módulo da carga de teste vezes o módulo do campo elétrico, né? Então, se vale essa regra, e se a gente lembrar que a força é dada por essa regrinha aqui, né? K sobre D ao quadrado vezes K, carga 1 vezes carga 2 sobre D ao quadrado vezes K, né? Eu posso trocar esse F por essa expressão, né? E aí, se eu pegar esse Q em módulo aqui e passar para cá dividindo, né, para o outro lado dividindo, o que eu vou obter é isso que está escrito aqui, né? O módulo da força dividido pelo módulo da carga de teste tem que dar um módulo do campo elétrico, tá? Então, se eu pego isso, que é a força, e divido pela carga de teste, o que vai acontecer? Essa carga de teste vai sumir, né? E vai sobrar essa expressão que a gente está vendo aqui. Então, o módulo de um campo elétrico, produzido por uma carga que está gerando essa interação, né? O módulo do campo elétrico é K, a constante, que depende do meio, vezes Q em módulo sobre D ao quadrado. Tá? Então, você observa que essa expressão aqui, ó, não depende de nenhuma outra carga que não seja a própria carga dessa partícula que está produzindo a interação. Tá? Então, com isso, você vê que o campo elétrico é uma propriedade dessa partícula. Só depende dessa partícula. Por isso que eu disse, né, alguns minutos atrás, que se você tiver só uma única partícula isolada no universo, você vai ter campo elétrico, porque você tem uma partícula carregada. Agora, para ter força, aí você precisa de pelo menos duas. Aí você tem que colocar uma carguinha de teste dentro desse campo produzido por essa carga maior. Tá? Então, isso é o módulo, isso aqui, né, que a gente está vendo, define para a gente o módulo do campo elétrico produzido por uma carga concentrada num ponto, tá? Uma carga com formato esférico. Tá? E com relação à direção e sentido, já que o vetor, né, campo elétrico, já que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, né, ela deve ter uma direção e um sentido. Né? E a gente pode discutir a direção e o sentido desse vetor campo elétrico observando essa fórmula, né, essa definição que está aqui. Tá? O que eu tenho escrito aqui nessa fórmula? A força de interação entre duas cargas elétricas é o valor da carga de teste, que é um número, né? É um escalar, não tem direção e sentido. Então, é um número que pode ser positivo ou negativo, mas é um número, vezes o campo elétrico. Tá? Então, essa expressão aqui está dizendo para a gente que esses dois vetores, ó, tanto F como E, eles têm a mesma direção. Né? Ou seja, eles estão na mesma linha reta. Tá? Agora, eles podem ter o mesmo sentido, ou seja, está apontando para o mesmo lado, ou o sentido oposto, a depender do sinal dessa carga de teste aqui. Tá? Então, se a carga de teste é positiva, significa que esses dois vetores, o F e o E, eles apontam para o mesmo lado. Tá? Agora, se essa carga de teste é negativa, significa que esses vetores apontam em sentidos opostos. Se um está para a direita, o outro está para a esquerda. Se um está para cima, o outro está para baixo. Tá? Quando essa carga de teste aqui é uma carga negativa. Tá? Então, dadas essas informações, a gente consegue avaliar como deve ser a cara, né, da distribuição de vetores que representam um campo elétrico de uma certa carga produzindo esse campo elétrico. Que é o que a gente faz aqui no próximo slide. Tá? Então, a gente pode analisar aí basicamente 4 situações, né? O primeiro exemplo é um exemplo onde a carga grande, né, o Qzão que está produzindo a interação, é uma carga positiva. E aí você coloca uma carga de teste também positiva, nas proximidades dessa carga que está produzindo a interação. O que a gente sabe sobre a força entre essas duas cargas? Né? Como as duas são positivas, então a força é de repulsão, né? Essas cargas querem se afastar. Por isso que o vetor que representa a força que age nessa carga de teste está apontando para a direita aqui, para afastar ela dessa outra carga. Tá? E aí, por essa definição, que a gente viu ainda há pouco, né? F igual a Q vezes E, se essa força é uma força que aponta para a direita, como a carga de teste aqui no primeiro exemplo é uma carga positiva,
significa que esse vetor E aqui, ele tem que estar apontando na mesma direção, no mesmo sentido que o F. Por isso que o vetor campo elétrico aqui nesse caso, no primeiro exemplo, também aponta para fora, para a direita. Tá? Então vamos analisar agora uma segunda situação. Eu, de novo, tenho a mesma carga produzindo a interação, essa carga positiva, tá? Só que agora a carga de teste ela não é mais positiva, ela é negativa, como a gente está vendo na figura aí, tá? Sendo as cargas de sinais opostos, o que a gente sabe sobre a força que a gente estudou na aula passada? Essa força é uma força de atração, né? Então, em cima dessa carga de teste aqui, o vetor que representa a força vai estar apontando para a esquerda, tá? E para onde que tem que estar apontando o campo elétrico? Ó, por essa regra, se essa carga de teste é negativa, significa que esses dois vetores aqui apontam em sentidos opostos, tá? Então, se a força é para a esquerda, como a carga de teste é negativa, então o campo elétrico vai estar apontando para a direita, tá? Quem é que está produzindo esse campo elétrico? É essa carga aqui, né, que está produzindo a interação, né, do mesmo jeito que acontece ali no primeiro exemplo. Quem produz o campo elétrico é a carga que está gerando a interação. Tá? Então, o que a gente observa nessas duas situações aqui iniciais? A gente observa que, independentemente do sinal da carga de teste, ó, seja positivo ou negativo, o vetor campo elétrico está sempre para fora, tá vendo? Está sempre para a direita. Tá? Então, isso mostra que uma carga positiva, que produz um campo elétrico em todo o espaço, né, vai produzir um campo de vetores que apontam para fora. Tá? Então, esses vetores aí que representam um campo elétrico em cada ponto vão estar representados por vetores que apontam para fora, né? Como está desenhado aqui nessa figura ao lado. Tá? Então, quando eu tenho uma carga positiva produzindo um campo elétrico, esse campo elétrico é representado por um campo de vetores, né, um campo vetorial, que aponta para fora. Tá? Como se fosse o Sol, né? A partícula positiva aqui é o Sol, e aí você tem os raios do Sol saindo dele. Né? Tá? Claro que esses vetores aqui, a depender do ponto onde eu observo, né, eles vão ter tamanhos diferentes, tá? Então, se eu estou bem perto da carga que está produzindo a interação, esses vetores eles são grandes. Se eu vou me afastando, esses vetores vão diminuindo, obedecendo essa regra do módulo aqui que a gente viu aqui em cima. Então, ó, a distância ao quadrado está no denominador da conta, né? Então, se eu aumento a distância, o campo elétrico diminui, tá? E aí a gente pode analisar agora essas outras duas situações aqui, né, onde a carga que está produzindo o campo é uma carga negativa, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma carga negativa produzindo um campo elétrico, né? E aí eu faço essa carga positiva, essa carga negativa interagir com uma carguinha de teste agora positiva, tá? Então, entre essas duas cargas, a gente observa a atração, né? Elas têm sinais opostos. Então, a força aqui nessa partícula vai estar para a esquerda. E aí, pelaquela definição lá de cima, como a carga elétrica que está aqui nesse ponto, que é a carga de teste, é uma carga positiva, então esses dois vetores, o F e o E, vão apontar para o mesmo lado. Tá? Por isso que o campo elétrico aqui também aponta para a esquerda. Tá bom? E no último exemplo, a gente tem uma repulsão. Força apontando para a direita, para fora. Então, como a carga de teste é negativo, os vetores têm que apontar em sentidos opostos, o campo elétrico para a esquerda. Tá vendo? Então, você vê que se a carga que está produzindo a interação é negativa, o campo elétrico sempre vai estar apontando para dentro. Vai estar apontando para a própria carga que está produzindo a interação. Tá vendo? Independente do sinal da carga de teste que eu coloque aqui nas proximidades. Tá bom? Então, uma carga positiva gera campos vetoriais, né, que representam o campo elétrico, apontando para fora. Uma carga negativa gera campos de vetores, um campo vetorial apontando para dentro, para a própria carga. Tá? Então, isso se deve a essa definição que a gente deu aqui inicialmente para o campo elétrico. Tá? E se eu tiver mais do que uma carga, né, produzindo interação, vamos supor que eu tenha duas cargas
né, muito intensas, próximas uma da outra, de modo que os campos entre essas duas cargas, né, influenciam um no outro, eles interagem bem, né? Como é que vai ser? Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. É o que a gente vai mostrar aqui no próximo slide, tá? Então vamos supor que eu tenha uma carga positiva e uma carga negativa, as duas mais ou menos com a mesma intensidade, tá? Isso é o que a gente chama de dipolo elétrico. O que vai acontecer é que esses campos, tanto da partícula positiva como da partícula negativa, como eles vão interagir, principalmente nessa região aqui, né, do meio, o que vai acontecer é que essa interação vai deformar os dois campos, né? De modo que a gente vai observar algo que tenha mais ou menos esse formato que a gente está vendo aí agora. Vou aumentar um pouco a figura. Então, essas linhas curvas que a gente está vendo aí, essas linhas curvas são o que a gente chama de linhas de campo. Então, significa que em cada ponto de uma linha dessa, o campo elétrico associado a esse dipolo, né, essa distribuição de cargas aqui, é um campo, é um vetorzinho, né, tangente a essa linha nesse ponto, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui em cima, nesse máximo aqui, dessa curva, o vetor campo elétrico é um vetor tangente, né, ou seja, horizontal, tá? E ele vai estar apontando do positivo para o negativo para seguir a lógica que a gente viu aqui em cima, tá? O campo elétrico, ele sai do positivo e entra no negativo, tá vendo? Sai do positivo e entra no negativo, tá? Então, essas setas aqui estão indicando isso. O campo elétrico, né, em cada ponto, ele está tangente a essa linha, ele vai ser tangente a essa linha, apontando do positivo para o negativo, tá? Então, se vocês observarem bem, essa figura aqui, a primeira, dá a entender que esses dois campos eles estão tentando se engolir, né? Um entrar dentro do outro, tá vendo? Por isso que aqui vai acontecer uma atração. Na verdade, é o contrário, né? Como aqui acontece uma atração, é por isso que as linhas de campo têm essa conformação que vocês estão vendo aí. Dá a entender que os campos estão querendo entrar um dentro do outro, né? Se engolir, né? Ao contrário do que acontece nessa segunda figura, tá vendo? Aqui agora eu tenho duas partículas positivas, ó. As duas são positivas. Então, quando eu vou tentando aproximar elas, vou espremendo elas, o que acontece é que esses campos produzidos por cada uma delas tendem a se afastar. Eles não querem se engolir, ao contrário, eles querem estar longe um do outro, né? E a gente observa esse fenômeno que a gente está vendo aqui nessa segunda figura, né? Tem uma região meio vazia aqui, né? Que é aquela região onde a interação está fazendo com que as partículas se afastem, né? Então, de novo, em cada ponto dessa linha curva, o vetor campo elétrico ele é tangente, né? E aí, como nessa figura eu tenho duas partículas positivas, os dois casos as setas estão apontando para fora, no sentido de sair dessa distribuição, né? Então, qualquer campo elétrico aqui vai ser representado por um vetor tangente à linha, apontando no sentido aí que a linha está sendo definida, tá bom? Para o caso de partículas negativas, acontece mais ou menos a mesma coisa. Você vê que as linhas de campo são iguais, tá vendo? O que muda é o sentido, né? A orientação. Né? Como numa carga positiva o campo elétrico sai, e na carga elétrica negativa o campo elétrico entra, então o que muda de um caso para o outro aqui é o sentido dessas linhas, tá? Aqui, nesse terceiro exemplo, o vetor ele vai estar sempre apontando para dentro da carga elétrica negativa, tá? Então, nesse pontinho aqui onde está o meu cursor, por exemplo, se eu for representar por um vetor campo elétrico ali, esse vetor campo elétrico ele vai ser um vetor tangente, né? Em diagonal ali, apontando para baixo, né? Apontando para baixo, tá? Então, vocês veem, em qualquer um desses três casos aqui, que se você tiver numa região aqui que é distante da outra carga, né? Vamos supor essa parte aqui à esquerda da partícula positiva. Aqui, mais ou menos, as linhas estão retas. Dá para perceber isso, né? Porque nessa região, você tem muita influência da carga positiva e pouca influência da carga negativa. Então, é como se você tivesse o campo de uma partícula isolada.
que é o que a gente viu aqui em cima. Então, nessa região aqui, as linhas de campo elas são mais retas. Elas vão se curvando mais na região onde você tem uma confluência ali dos dois campos. Ou seja, os dois campos eles influenciam muito no que vai acontecer no resultado final, né? Ali no meio, tá? Então, isso acontece em todos os casos. Tudo isso se deve ao princípio da superposição. O vetor resultante da interação entre duas cargas é o vetor de uma carga mais o vetor da outra carga somado vetorialmente. Tá bom? A gente pode discutir um caso aqui mais numérico, né? De repente, para isso ficar um pouco mais claro. Um exemplo de uma do tipo mais simples, eu tenho uma carga só produzindo campo elétrico. Tá? Então, o exemplo diz o seguinte, ó. Determine o campo elétrico em um ponto P que dista 20 centímetros de uma carga pontual é que tem a forma de um ponto, né? Qzão, eletrizada com 8 microcoulombs de carga. Em seguida, determine a força que a carga Q aplica em outra carga de teste, né, uma carga Qzinho, eletrizada com menos 5 vezes 10 a menos 10 e colocada no ponto P. Tá? Então, o primeiro passo aí do nosso problema é determinar a cara do vetor campo elétrico. Tá? Então, eu tenho uma carga, eu vou de novo aumentar a figura aqui. Ó, eu tenho uma carga, que é essa carga Q maiúsculo, né? Ela produz no espaço aí todo um campo de vetor, que é o campo elétrico, né? Eu quero determinar qual que é o valor do campo elétrico nesse ponto P, que está aí numa linha horizontal com a carga Q, né, localizada a uma distância de 20 centímetros. Tá? Então, o primeiro passo, a parte mais simples, né, é a gente definir para onde que vai estar apontando esse campo elétrico. Tá? Como essa carga aqui é uma carga positiva, de acordo com aquilo que a gente viu, né, alguns minutos atrás, nesse ponto P, o vetor campo elétrico ele vai estar apontando para fora, né? Saindo dessa linha reta. Tá? Se fosse uma carga negativa, produzindo um campo elétrico, então esse campo estaria apontando para dentro, estaria voltado para dentro aqui. Mas não é o caso, essa carga é positiva. Tá? Por isso que o campo elétrico já vai para a direita, aponta para fora. Tá? E o módulo desse campo elétrico nesse ponto P? Como é que eu calculo? Eu uso aquela regra que a gente viu ainda há pouco, né? Pega a constante, a gente está assumindo que está no vácuo, né? Então, essa constante vale 9 vezes 10 a 9, multiplica pelo módulo da carga, lembrando sempre que para calcular o módulo de alguma coisa, no caso aqui do campo elétrico, a gente só está preocupado com o módulo da carga. Não importa o sinal, tá? Nesse caso, a carga é positiva, mas poderia ser negativa, e aí a gente ia ignorar o sinal de menos. Tá? Então, você pega a constante, multiplica pela carga e divide pela distância ao quadrado. Isso dá para você o campo elétrico nesse ponto π. Então, o campo elétrico vale 18 vezes 10 a 5. E que a unidade é Newton por Coulomb, né? Por que é Newton por Coulomb? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essa unidade vem dessa definição aqui. Tá? Ó, se Newton é medido aliás, se força é medida em Newton e a carga é medida em Coulomb, então esse campo elétrico tem que ser medido em Newton por Coulomb, né? Quando a gente for estudar circuito, a gente vai ver que tem uma outra unidade possível, que é volt por metro, mas, por enquanto, a gente vai ficar com essa unidade aqui, Newton por Coulomb. Então, esse campo elétrico no ponto P vale 18 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. Tá? E se eu colocar uma carguinha? Você vê que até agora eu não coloquei carga nenhuma nesse ponto P, tá vendo? Só tem a carga aqui, ó. Isso mostra que o campo elétrico só depende de uma única carga, tá? Mas eu posso pegar uma carguinha qualquer e colocar nesse ponto P aqui, né? Que é o que é feito aí nesse problema. Então, o que vai acontecer quando eu coloco uma carga nesse ponto P e tem essa intensidade aqui, ó, menos 5 vezes 10 a menos 10 coulombs? Qual vai ser a força que essa carga vai sentir? Se eu colocar ela aqui. Tá? Então, é muito simples. Ó, a carga, ela não é negativa,
de acordo com tudo isso que a gente aprendeu ainda há pouco, se a carga que eu colocar aqui é uma carga negativa, significa que a força ela vai estar apontando no sentido oposto ao campo elétrico, né? Então a força ela vai estar apontando para dentro, para a esquerda, tá? E qual que vai ser o módulo dessa força elétrica? O módulo da força elétrica é só você pegar a carga de teste e multiplicar pelo campo que agora é conhecido, tá? Então você não precisa aplicar aquela lei de Coulomb toda, né? Uma vez que você já tem o campo elétrico produzido por essa carga nesse ponto, calcular uma força sobre uma carga que você coloca ali fica muito simples. É só você pegar esse campo elétrico e multiplicar pelo módulo da força que você colocou ali. Aliás, o módulo da carga que você colocou ali, né? Aí você vai ter a força, tá? Então, quando você multiplica esses dois números, você encontra esse valor, 9 vezes 10 a menos 4. Essa é a força, a intensidade dessa força aqui, que vai ser aplicada na carga de teste quando você coloca ela naquele ponto, tá bom? Então, você vê, ó, que essa carga aqui é uma carga positiva, essa carga aqui, que eu coloquei no ponto P, é uma carga negativa, né? Então, entre positivo e negativo, você tem a atração. Por isso que o vetor que representa a força, que age nessa carga de teste, vai estar apontando para dentro, né? Então, você vê que aquela definição de campo elétrico, que a gente viu aqui em cima, essa definição aqui, né? Vai concordar com essa ideia, né, de que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Tá bom? Outra observação interessante, né, sobre essa questão do campo elétrico é o fato de que, se a gente for fazer uma analogia com o caso gravitacional, vocês já estudaram lá no primeiro ano, né? Tinha a aceleração da gravidade, aquele G, vocês devem lembrar, né? Vocês sabem que a força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se você fizer uma analogia aqui com o caso elétrico, ó, a força elétrica é carga vezes campo elétrico. Então, você observa que esse campo elétrico aqui, ele cumpre uma função para a interação elétrica que é análoga àquela aceleração da gravidade G, lá no caso gravitacional, né? Se você fizer uma analogia de que a carga equivale à massa, né? A carga na interação elétrica equivale à massa na interação gravitacional, né? Então, consequentemente, o campo elétrico na interação elétrica equivale ao G na interação gravitacional. Então, como vocês lembram, né? Aquele G, ele tinha um papel muito importante lá no estudo da interação gravitacional. Consequentemente, também o E, aqui no estudo da interação elétrica, também vai ter uma importância grande, né? Então, esse campo elétrico ele é muito importante no desenvolvimento do estudo do eletromagnetismo, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa, né, que esse campo elétrico traz é essa facilidade para calcular a força entre duas cargas elétricas. Antes a gente tinha que aplicar aquela lei de Coulomb, né? Uma vez que eu sei o campo elétrico, agora fica fácil, mais fácil calcular a força. É só multiplicar dois números. Você não precisa fazer toda aquela conta da lei de Coulomb. Então, isso já mostra aí uma importância do campo elétrico. Além disso, esse campo elétrico aqui ele serve para definir o potencial elétrico, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente ainda. A gente talvez veja mais para frente ainda. Tá? Então, a gente vai voltar ainda a discutir sobre isso nas próximas aulas, que é revisão, né? Vou pegar aqui a lista.
Então, para quem não chegou depois aí de eu ter falado, as atividades do módulo 1 já estão disponíveis lá na plataforma, tá? E aí elas vão durar um período de um mês. Vocês podem fazer as duas já estão disponíveis e elas vão ficar abertas por um período de um mês, tá? A ideia era ficar 2 semanas uma e 2 semanas a outra, né? Mas eu resolvi fazer isso que eu acho que fica melhor para distribuir aí, né, as atividades durante o módulo, tá? Para vocês. Então vocês vão começar, já estão aí, a atividade abriu no dia de ontem, abriu na segunda-feira, e vai ficar disponível lá até o dia 19 do mês que vem, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, né, e é bom que vocês tenham dúvidas, né? Na semana que vem a gente já vai estar fazendo aula de revisão sobre esses conteúdos aí que a gente viu até aqui, para poder depois fazer uma atividade síncrona na semana 9, tá? Se quiserem tirar alguma dúvida aí sobre campo elétrico, também estou aqui à disposição, senão por hoje já estamos liberados já, tá?